Oi, gente, sentiram minha falta? Estamos aqui no Arquideias mais uma vez, só que dessa vez eu vou começar o nosso curso gratuito de V-Ray, tá? Nosso renderizador que a gente gosta tanto e que eu acredito que ainda na indústria de visualização arquitetônica a gente usa ainda bastante, né? É um renderizador assim que ele tem uma acessibilidade bastante digamos que na internet tem como você achar ele por inúmeros preços, digamos assim, né? Então eu acredito que não seja exatamente um problema você adquirir esse software. Eu não vou mostrar aqui como você pode adquirir, né, esse software. Você pode justamente ir no site do desenvolvedor, que é a Chaos, e a gente vai depois entrar aqui um pouquinho, né, nesse site. Eu vou tentar mostrar um pouquinho nessa aula. Mas eu queria também dizer que eu não incentivo nem compactuo com né, a pirataria de software, tá? Então, eu só queria deixar esse disclaimer de lado. E por que eu estou fazendo esse disclaimer? Porque é, a indústria de visualização arquitetônica, você tem inúmeros softwares e, enfim, eles são de um variado preço, né, para você adquirir ou para você pagar mensalmente. Então, assim, eu não posso dizer que para você compre o software, sendo que possivelmente você não tem condições, né, a não ser que você faça parte de um escritório grande, enfim, essas coisas. Mas para quem como se diz, autônomo, como eu, por exemplo, né, fica bem difícil. E também não posso dizer também para você pirateie, porque além de ser ilegal, você também, é, como posso dizer, você tira, né, o valor que possui esse software, você desestimula o desenvolvedor a continuar as atualizações e aprimoramentos dos softwares. Então, assim, é uma questão muito complicada que eu nem sei porque eu entrei muito bem nessa seara aqui de início, mas eu só queria fazer esse disclaimer, tá? Então depois de 2 minutos e meio de puro disclaimer, vamos começar. Bom, o software V-Ray, basicamente, ele é um renderizador, que é um software que ele transforma essa imagem aqui que vocês estão vendo, que é uma imagem um pouco mais cartunesca, por assim dizer, longe da realidade, né? É uma imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Em uma imagem um pouco mais realista, tá vendo? Então aqui eu deixei aqui do lado um modelo, né, de uma Mercedes que ela não possui os materiais configurados, com uma Mercedes aqui que possui esses materiais configurados. Vocês podem ver aqui, né? Então, basicamente, o V-Ray ele tem essa habilidade, né? E a gente vai aprender aqui nesse curso a tirar você, que faz uma renderização um pouco mais assim, a chegar nesse resultado aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que vai acontecer aqui? Bom, como é que tá isso aqui? Como é que a gente vai aprender o V-Ray? O V-Ray, basicamente, ele não é um programa, como eu mostrei aqui para vocês, que pega alguma coisa que não está configurada ou tem uma pequena quantidade de polígonos, né, o low poly, né, bloquinhos low poly, e transforma nisso aqui magicamente. Não, você tem que fazer o seu trabalho também pro renderizador te ajudar. Como eu estou mostrando aqui para vocês. Esse aqui é um bloquinho em que ele não tem nenhuma configuração de material. Então, assim, você não vai ter como, assim, como posso dizer, deixar ele mais fotorrealista. E aqui a gente tem um bloquinho que tem seus materiais configurados, tem os seus materiais aplicados corretamente. E, enfim, são inúmeras questões que fazem com que a gente saia desse resultado para esse, tá?
e a gente vai conhecer um pouquinho mais dela. A primeira coisa então que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é o nosso Asset Editor, que é a nossa ferramenta que a gente mais vai utilizar aqui. Acreditem, você vai utilizar muito mais o Asset Editor do que as nossas opções aqui de renderização, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nele. Aqui a gente já entrou nas configurações principais, tá? Então assim, a primeira coisa que eu quero comentar, que muitos de vocês vão utilizar, né, o render por uma primeira vez e talvez já entre em contato com essa tela preta aqui nas laterais, tá? De onde vem essa tela preta, né? Cebolinha. De onde vem essa tela preta? Vem aqui do Render Output, né? Nessa aba aqui. Nessa aba, a gente pode habilitar ou desabilitar essa abinha preta, tá vendo? O que acontece com essa aba preta? Essa aba preta é como se ela estivesse dizendo onde o nosso render vai acabar pegando. Onde a gente vai fazer o enquadramento da nossa cena. E a gente também pode mudar aqui esse enquadramento. Pode colocar em widescreen. A gente pode colocar, né, numa foto um pouquinho mais quadrada. A gente pode colocar na picture, que eu tava, na de fotografia. A gente pode colocar na de ambientação, né, uma landscape, ou seja, ao ar livre, assim. Ou a gente pode também colocar em retrato. Ó, essa daqui ficou um pouquinho mais difícil de ver, tá vendo? Então, a gente pode também colocar Match Viewport, ou seja, o que estiver dentro desse quadrado, aqui assim, vai sair na minha cena. É bem bacana a gente utilizar essa opção, mas o seguinte, ela não vai estar muito fiel para dependendo do uso de onde você vai exportar essa imagem. Então, ou seja, vamos supor que você quer fazer uma postagem no Instagram, né, que é 1080 por 1080. Você pode utilizar essa aqui Picture ou essa aqui 1 para 1 Square, porque é 1080 por 1080. Agora, se você for tentar usar widescreen, você vai já ter uma certa dificuldade de dimensionar a sua foto dentro do Instagram, tá? Então tomem sempre cuidado aqui com a proporção da imagem que vocês vão querer. Aqui a gente também pode mudar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o widescreen, mas eu posso ter aquele lá 600 por 338, por exemplo, tá? É uma proporção que vocês vão manter, tá bom? Vou voltar aqui, eu sempre deixar essa proporção. Bom, agora que a gente já falou do render output, né? Agora a gente pode começar a falar mesmo do render aqui, né? De fato. Bom, dentro do nosso V-Ray, a gente pode definir algumas opções para que a gente faça o nosso render com uma maior qualidade e com menor tempo, né, do processo, né? Então o que vai acontecer? A gente pode utilizar o motor aqui de renderização, ou seja, quem vai ser o cara que vai fazer essa renderização? A gente pode deixar a nossa CPU, ou seja, o nosso processador, né? A gente pode utilizar uma junção do nosso processador com a nossa placa de vídeo que a gente tiver. E aqui a gente pode utilizar a nossa placa de vídeo. Nesse caso, eu tenho uma RTX, tá? E muito provavelmente, se você não tiver uma RTX, também vai aparecer RTX aqui. No meu antigo computador, eu utilizava sempre a renderização nessa opção, na CPU. Quando eu colocava na RTX, eu não vou conseguir aqui mostrar para vocês, porque eu teria que desabilitar a minha RTX e basicamente eu não teria vídeo. Né? Então eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas geralmente fica um borrão. Porque o V-Ray ele tá um pouco mais configurado para ele trabalhar exatamente com RTX. Então tomem cuidado aqui. Se o render saiu todo preto, sem nada assim, se não tiver feito nenhuma luz, enfim, muito provavelmente é porque aqui está habilitado o RTX. Então tomem cuidado. Se você não tem uma RTX, se você não tem uma placa boa, utilizem a CPU, não vai ter nenhum problema.
A CUDA também não vai ter nenhum problema, porque é uma junção da sua CPU com a sua placa de vídeo. Se você não tem a placa de vídeo, você ainda vai ter a CPU. Então fiquem tranquilos, tá? Mas no caso, tentem usar mais a CPU, tá? Aqui no V-Ray, ele tem aqui os presets de qualidade, ou seja, então eu tenho uma qualidade customizada que eu mesmo setei, tá? Nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês a configurar essa qualidade. Eu tenho 3 modos aqui de renderização, tá? 4 aqui, mas ele é só uma variação de um desses 3. E vocês vão aprender como deixar o render de vocês com essas configurações otimizadas, tá? Então um render de teste, um render de velocidade, um render final para que você entregue para os seus clientes, tá bom? Então como é que vai funcionar isso aqui? Se a gente vir aqui, de fábrica, sendo de fábrica, o V-Ray ele vai ter um preset de baixa qualidade. Então eu vou dar um render aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Esse aqui de baixa qualidade. Quando a gente dá um zoom, você veja os pixels, né, que bem mais aparentes, né? Quando você faz com o médio, aqui você tem o baixo plus, né? Mas você tem aqui o médio, ó, o médio ele vai ter uma qualidade levemente melhor, você ainda consegue ver os pixels. Aqui no alto, você vai ver que ele já melhora. Ó. E você vê que o tempo de renderização dele começa a aumentar. Tá vendo? Porque ele tem que tirar, refazer todos os pixels. Ó. Ó como demorou aqui. Como ainda tá demorando, né? E tirou um pouquinho menos os pixels. Quando é assim também, gente, vocês podem também aumentar aqui a proporção, né, da saída do render, tá? Ó, terminou agora. Deu uma leve também melhorada, mas isso daqui já começa a ser um pouco mais pela proporção. E tem a High Plus, né, que é a nossa último modo de renderização, tá? Vocês vão ver esses granulados assim, a gente chama de fato ou de granulado ou de noise, tá? Nas próximas aulas eu também vou ensinar a como vocês podem diminuir. E no caso, se você tiver uma RTX, acompanhe as aulas até o final, porque eu vou mostrar um método de você específico para quem tem uma RTX em casa, vai utilizar a RTX para esse curso, para você utilizar a sua RTX da melhor forma, tá bom? Então, ó, vocês podem ver que mesmo tendo uma RTX, tem uma certa demora. Então, imagina essa demora para um render muito mais complexo, com muito mais texturas, com muito mais outros bloquinhos, enfim, tá? Então, vocês têm que ter toda essa expertise, tá? Vocês podem ver, ainda está demorando. Mas por enquanto, eu acho que já deu também para vocês entenderem, né? Eu vou dar uma pausa aqui nele, deu um stop. Vocês podem ver que aqui ficou sem, mas é só para a gente dar uma andada aqui mais na aula, tá? Todos essas outras opções, né? E aqui também, aqui do lado, que é muito importante, que a gente vai ver como configura, ó, vocês podem ver aqui que no low, ó, tudo isso aqui a gente vai mudando conforme a gente tem as nossas configurações, tá? E como eu falei, eu vou ensinar vocês a mexer em todos esses parâmetros aqui dessa aba para otimizar a renderização de vocês, tá? O que eu também posso comentar um pouquinho mais aqui? Aqui a gente vai ter os nossos materiais. Então todos os nossos materiais que a gente for criar, né, aqui, ó,
a gente vai poder criar materiais, ou mesmo texturas, enfim, tudo que for que a gente, do nosso interesse, a gente vai poder criar dentro do V-Ray, tá? Como vocês podem ver, essa aqui já é uma pintura que ela é específica do carro, né? Então, vocês vão acostumar muito a ter muitas pinturas, tá? Pinturas não, materiais, perdão. E, assim, vai ser tanto do bloquinho que vocês vão importar, quanto das texturas que vocês vão criar de fato, tá bom? Além do Asset Editor dessa aula, a gente vai ver essas outras coisinhas aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Esse daqui é o nosso amigo segundo principal, digamos assim, né? É o nosso botão de render, que é ele que a gente vai apertar bastante dentro desse curso. Deixa eu só colocar aqui numa qualidade um pouquinho mais baixa, só para se tornar. Você vai ter tanto aqui no SketchUp quanto no próprio aplicativo do V-Ray, tá? Então você aperta ele, vem aqui e renderiza, tá? Aqui a gente vai ter o nosso render interativo. O que é o nosso render interativo? Eu vou dar aqui a renderizada. O que acontece com ele? Você vai ver que o render interativo, ele entre aspas, bem entre aspas, ele nunca termina de fazer. Por quê? Porque ele é um render em tempo real. Tá vendo? Eu vou mudando a minha câmera dentro do V-Ray e ele vai renderizando isso em tempo real. Tá vendo? Só que ele demora um pouco. Tem uma certa interatividade, por isso que é um render interativo. Você interage com a viewport, né, da nossa modelagem 3D, e aí o nosso V-Ray ele também interage com a gente, de fato, tá? O que acontece? O render interativo, ele é legal um pouco para renders um pouquinho menores, né? Como, por exemplo, esse de um carro, para a gente ver a diferença entre cada carro, como está configurado ou não, para ver se está tudo certinho. Então, assim, não é um render que, se você tivesse uma cena muito pesada, ou uma cena que tivesse, por exemplo, esse arquivo aqui deve estar com, sei lá, 10 MB, não sei. Se tivesse uma cena de 1 GB, obviamente esse renderizador aqui ele estaria muito mais lento do que está, obviamente, de fato, tá? Então, assim, é um render bacana, mas não é um render que a gente costuma utilizar com certa frequência, ou mesmo que a gente recomenda utilizar como render principal, tá bom? Dei aqui o stop nele, porque senão ele renderiza, né, em infinito. A gente tem aqui o Render with Chaos Cloud, né? O que é isso aqui? Eu não sei porque ele não está habilitado, mas ele deveria estar. Eu acho que talvez o meu programa deve estar... Ah, tá, eu já sei. É porque ele está aqui ligado com o interativo. Quando a gente desliga o interativo, ele volta aqui a estar disponível, tá? Então, o Render with Chaos Cloud, ou seja, a gente vai renderizar, perdão, com o desenvolvedor do nosso software, tá? Que é a Chaos Cloud. Quer dizer, a Chaos Cloud seria o serviço em nuvem, tá? O V-Ray Vision, eu confesso que eu não usei muito, assim, eu nunca usei, na verdade, de fato, mas ele basicamente, ele vai, é como se a gente tivesse fazendo uma outra renderização interativa, tá vendo? Só com uma qualidade um pouquinho melhor. Serve para que, caso você tenha, ó, como ele abre uma outra janela. Então, caso você tenha uma live, né, estiver fazendo uma chamada com o seu cliente, você pode simplesmente escolher compartilhar essa tela, né, com o seu cliente, e você faz o render interativo, tá? Então é basicamente isso, não tem muito segredo do que é o V-Ray Vision, tá?
Deixa eu ver o que mais. A gente tem aqui a nossa viewport render, ou seja, caso eu queira renderizar tudo que está nessa viewport, eu utilizo justamente essa opção aqui, tá? Essa daqui é a render region, né? Ou seja, caso eu queira aqui na minha viewport renderizar apenas uma região, a gente pode utilizar no nosso próprio frame buffer. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Às vezes, tá aqui. Opa. No nosso próprio frame buffer, a gente pode utilizar essa opção, né? Que é o render region, né? Então vamos supor que eu vou mudar aqui um pouco a cena, tá? E a gente vai lá, renderiza, ele vai renderizar apenas onde está pegando na nossa viewport, ele vai renderizar apenas essa região que a gente selecionou, tá bom? Então, assim, é a mesma coisa, essencialmente é a mesma coisa, tá? O batch render, ou seja, vamos supor que você tem várias cenas aqui. Então a gente tem a cena 1, cena 2, enfim. O batch render, ele vai fazer a renderização de cada cena. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter que pegar um diretório. Eu vou colocar nos meus documentos mesmo, tá? Então aqui ele renderizou uma, terminando de renderizar, foi para outra, tá vendo? E aí ele já salva automaticamente na pasta que vocês selecionaram, tá? A gente tem aqui a mesma opção, só que utilizando o serviço em nuvem do desenvolvedora do software. E Lock Camera Orientation, ou seja, vamos supor que a gente renderizou essa cena e aí a gente vai mudar aqui para cá, ou nessa outra cena. Deveria aparecer aqui, eu não sei porque ele não está aparecendo, mas deveria aparecer, tá? É porque deve ser o render interativo, tá? Então a gente selecionou aqui o render interativo e também não apareceu, por algum motivo. Mas vamos lá. Isso também é legal de pegar e comentar com vocês. O que é o render interativo, o render progressivo, qual que é a diferença dele, enfim. O render interativo serve justamente para... ele funciona melhor com um render que a gente estiver fazendo aquele render em tempo real, tá? Então a gente tem aqui a interatividade com o nosso render, tá? Ele funciona melhor nessa opção. O nosso render aqui progressivo, ele vai ser um render que ele pode terminar de renderizar sem nenhum problema, tá? Tanto que ele deu aqui o finish. Mas ele pode levar muito mais tempo e caso você chegue num grau de visualização, né, um grau de qualidade do seu render que para você já está suficiente, mas ele não deu aqui o finish, ou seja, ele não terminou 100% o processo, mas para você a qualidade já está suficiente, você pode terminar ele e você não vai ter aquele borrão preto ou justamente isso aqui, ó, vocês vão entender bem melhor. Vamos supor que eu parei aqui o render. Se eu parar aqui, eu só vou ter o render assim. Ou seja, ou você faz todo o render ou você não faz nada. No progressivo, você vai fazendo progressivamente. Então, caso você tenha um render que, parou aqui. Já deu finish. Mas vamos supor que não tinha dado finish ainda. Já estava com a qualidade que você estava buscando, você pode simplesmente parar. E você vai ter o render dessa forma assim, sem nenhum prejuízo, tá bom? Bom, essa aula aqui já está muito grande, tá? Já está extensa demais. Obviamente vai ser uma série, sei lá, de um pouquinho mais de 20 vídeos, tá? Vou ensinar vocês a como renderizar uma cena, tanto externa quanto interna, tá bom? Com uma qualidade bem bacana. E como eu falei, usuários de RTX, eu vou dar uma atenção especial também a vocês, porque eu não vejo muito esse conteúdo para quem tem uma RTX, tá bom?
Então, eu vou ficando por aqui, gente. Essa foi a nossa primeira aula do nosso curso, tá? De V-Ray. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sinto muito se eu tenha ficado um pouquinho longe esses últimos dias, mas já voltei aqui com um vídeo de quase meia hora para vocês se divertirem, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o gostei nesse vídeo, me ajuda demais. Comentem o que vocês estão querendo renderizar, se vocês querem utilizar mesmo o V-Ray, se vocês querem depois também que eu dê uma atenção para um outro software como Inkscape, Lumion, enfim, essas coisas. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que chegou até aqui, por você me dar essa visualização. Significa muito para mim e sou muito agradecido, tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.